Olá, boa tarde. Estamos iniciando esta semana mais um vídeo, mais uma gravação. E eu digo a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E agradeço porque você compartilhou com outras pessoas esse vídeo. Já que nós estamos falando de um assunto que eu, por exemplo, eu acho importante eu meditar, eu refletir sobre fé. E é nessa linha ainda que eu queria falar sobre esse tema, sobre fé, que é muito extenso, muito extenso. A gente ficaria muito tempo falando desse assunto. A fé é o que todos nós recebemos de Deus, né? pelo batismo, né? É um dom que Deus nos dá e, desculpa, Ele nos dá em porções iguais. Ele não dá um pouco de fé a um e bastante ao outro. Ele nos dá, pelo dom do batismo, a mesma porção. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver, aceitar e fazer com que essa fé cresça no nosso coração a partir do momento que você adere à fé, você aceita, né? Você aceita, que você acredita, né? E esse aceitar é acreditar, é crer plenamente, totalmente em Deus e no poder de Deus. Cabe a nós, porque Deus não nos obriga a nada. Ele não fala para nós assim, você tem que ter fé. Não, Ele nos dá a fé e espera que nós o aceitemos. Agora, cabe a nós o quê? Pedir a Deus, aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta para que eu creia, para que eu não duvide. Porque Ele não nos obriga, Ele nos deixa livre para pensar e para aceitar. O fato é que se alguém nos dá, vamos supor que alguém me dá um documento, esse documento, ele é autenticado lá no cartório, e ele vai dizer que esse documento merece fé. Então, eu preciso respeitar aquele documento, merece fé, porque foi reconhecido pela lei, por uma instituição, que ele é um documento que merece fé, é verdadeiro. Então, nós precisamos crer no Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, né? E Deus merece fé, merece confiança, porque fé é confiança. E isso significa a mesma coisa, né? Então nós temos fé em Deus. E agora se pergunta, como é que está meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Eu me relaciono com Deus, você se relaciona com Deus. No momento que nós paramos para fazer a nossa oração, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós falamos, Ele escuta, e o importante, Ele fala e nós precisamos escutar, né? Porque nós precisamos de saber o que Deus quer que nós façamos. Principalmente nesse nosso mundo de hoje, tão difícil, onde tem tantos desvios, onde tem tantas opções, é preciso a gente optar, decidir por acreditar em Deus, porque esse não falha, esse é verdadeiro. Se perguntar, por exemplo, como é que está a fé no mundo de hoje,
Aí alguém vai dizer assim, olha, sabe aquelas pessoas que eu conheço? Elas são pessoas muito religiosas. E elas são pessoas cheias de fé. Aí eu vou dizer assim, bom, uma coisa não significa exatamente a outra. Às vezes, alguém pode ter fé, aliás, alguém pode ter uma religião, mas não precisamente ele tem fé também. Às vezes tem uma religião, mas ele é assim, alguma coisa mais como um passatempo na vida. É uma religião, às vezes até porque pensa que nós somos obrigados a ter aquela religião, mas é preciso que a gente dê sentido à nossa fé, à nossa religião pela fé, não é isso? É preciso a gente dar sentido, porque religião sem fé também não vai ser o suficiente para nós. Se alguém disser, não, mas eu sou muito religioso, líder religioso, eu sou religioso. Mas você, meu irmão, você crê plenamente em Deus? Você crê nos evangelhos? Você crê que Deus é um Deus forte, um Deus todo-poderoso? Ou você crê num Deus fraco, um Deus que não age? Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu preciso ter fé acima de tudo, e se eu tenho uma religião, através da minha fé eu vou dar muito sentido a essa religião, e através dessa religião eu vou ser conduzido a uma vida de fé mais autêntica, não é isso? Crer com certeza no poder de Deus. Então fé é mais ou menos isso. Então essa é a diferença. Nós não podemos duvidar do que está escrito nos evangelhos. Não ouvimos falar muito, porque os evangelhos, se você folhear principalmente os evangelhos, não dizendo que lá no começo, lá no Antigo Testamento, não sei, tem muitos milagres, muitas curas lá no Antigo Testamento. Agora, os evangelhos, esses são recheados de passagens que narram os milagres de Jesus, daquele povo que seguia ele, daquele povo que conhecia ele e também daquele povo que até era pagão. Muitos pagãos acreditaram que Jesus tinha um poder extraordinário e buscaram a Jesus. Depois nós vamos ver isso. Então, é preciso ter fé que Deus tudo pode. Deus tudo pode. Para Deus nada é impossível. Então, Deus não é mentiroso, não é infiel e não vai agir se nós não dermos plena liberdade para Ele agir na nossa vida. Nós precisamos agir, nós precisamos crer, deixar Ele agir, aí o milagre vai acontecer, porque Deus não sabe fazer outra coisa senão milagres. E não adianta se alguém disser para você ou para mim, você vai na igreja buscar milagres, eu vou dizer, vou sim. Vou sim, porque eu preciso de milagre cada dia da minha vida. Então, essa, não crer no poder de Deus com a atitude de dizer assim, não, eu não creio que Ele faz milagres. É você, além de não crer, além de você não entrar na graça, não deixar que outros entrem. Você, às vezes, com a sua vida, se você não acreditar no que está escrito no Evangelho, ou nós podemos dizer que o Evangelho é mentiroso. Se eu não acreditar no que está escrito no Evangelho, então o Evangelho só tem narrativas
de milagres, de cura, de libertação. É isso que Jesus faz na nossa vida. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele opera milagres. Então, aqui no Evangelho de São Mateus, eu vou ler assim uma passagem bem rapidinha, para ver se não passa do nosso tempinho hoje. Em Mateus 8, de 5 a 10, está escrito assim: entrou Jesus em Cafarnaum, e um centurião veio a ele, e lhe fez uma súplica, um pedido: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e digo a um soldado de minhas ordens. Eu digo que está sob minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade eu vos digo, nunca encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Centurião é um homem, é um oficial militar que tem 100 homens à sua disposição, sob as suas ordens. Então, ele faz questão de dizer assim: não, o Senhor pode, Jesus. Eu tenho poder diante dos meus subordinados. E o Senhor tem poder sobre quem o Senhor quiser. E esse oficial militar, que era até um pagão, ele acredita que Jesus tem poder de curar o seu servo, pede para Jesus curar, Jesus vai e cura. E Jesus, o que é que diz para o centurião, para aquele oficial? Diz para as pessoas que estavam com ele: eu nunca vi fé tamanha nem em Israel, que era o povo de Deus, que o via, que convivia com Jesus, que estava acostumado a ver ali a presença de Jesus realizando milagres, mas não acreditavam. E esse oficial foi pedir a cura de um servo que estava paralítico, e Jesus o cura na mesma hora. Então é sob essa visão que nós podemos dizer: a fé é demonstrada quando eu creio nesse poder maior de Jesus Cristo. Isso para mim é o que significa a religião na minha vida. Então, por que duvidar disso? Por que falar contrário a isso? Por que ocultar isso? Então, quem é então que está fazendo milagres então? Porque milagres existem. Quem é que está fazendo milagre então? Não é Jesus então? Então, essas pessoas que negam, precisam saber quem é que está operando milagre na vida de todos nós que cremos. E nós precisamos e dependemos dessa graça em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até uma próxima oportunidade.